Bom, então, bem-vindas, bem-vindos todos e todas para o nosso primeiro momento esse ano de 2022 dos encontros robesianos online, aqui pelo GT Hobs da Ampof. Hoje à noite nós temos a presença aqui do Marcelo Alves e eu agradeço também a presença de todas e todos que estão aí. Eu vejo que tem muitos colegas do GT e também alunos, alguns que eu não conheço. Bom, enfim, sejam todas e todos bem-vindos e também agradeço aos que estiverem eventualmente depois assistindo pelo YouTube. Essa gravação aqui está disponível também no nosso canal do YouTube. Bom, hoje o nosso convidado é o Marcelo Alves, que é doutor em filosofia na área de ética e filosofia política pela UFSC, mestre em literatura na área de teoria literária, licenciado e bacharel em filosofia também pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi professor da Universidade do Vale do Itajaí, de 99 a 2020. Tem várias publicações, eu vou citar algumas, por exemplo, Caminho entre o Sim e o Não a Nietzsche, Leviatã, o Demiurgo das Paixões, Antígona e o Direito, entre várias outras publicações. A maioria conhece já o Marcelo, mas eventualmente uma breve apresentação aqui é importante para os que não conhecem. Também o Marcelo, claro, é participante aqui, membro do GT Hobs Dampoff, e só para contextualizar, a ideia um pouco desses encontros é que eles sejam pelo menos os primeiros, eles sejam uma transmissão para um público maior dos trabalhos que foram apresentados no ano passado na Ampof. Então, claro, na Ampof o público é sempre menor, é um evento presencial, então dessa maneira nós pensamos em transmitir isso online, fazer breves momentos online para que os trabalhos que foram apresentados lá sejam também apresentados, disponibilizados na internet. Nós teremos já confirmados os próximos, a gente tem com a professora Rita Ferreira Gomes, também vai apresentar já no mês que vem. Teremos um outro evento com a professora Celi Hirata, que não faz parte aí dessas apresentações da Ampof, mas que vai ser o lançamento da tradução do livro do Hobbes, que ela fez recentemente. Então, nós vamos, numa data ainda a ser agendada, também fazer um evento para o lançamento dessa obra. Bom, é isso. Sem me alongar muito, passo a palavra para você, Marcelo. Uma ótima fala aí. Obrigado, Clóvis. Antes de mais nada, agradeço por esse gentil convite seu para que eu abrisse esses encontros hobbesianos. É uma grande satisfação poder sempre voltar a Hobbes, né, que é um autor que estudo já há bastante tempo. Agradeço também a presença de todos que estão aqui acompanhando essa minha fala, que pretende ser uma fala de algo em torno de 30 minutos, para que a gente priorize a conversa. Né? Encontros remete justamente à ideia de que a gente possa aqui trocar as nossas leituras, né, acerca de Hobbes, e eu estou aqui para oferecer um ponto de partida para essa conversa, né, trazendo aqui, tentando apresentar para vocês o quanto há de inspiração elisabetana na teoria política hobbesiana. Para que eu possa me garantir que eu vá ficar em torno dos 30 minutos, eu tenho um texto e vou seguir esse texto, mas de maneira pausada, que todos possam acompanhá-lo tranquilamente, e depois a gente vai para a conversa, ok? Então, vamos lá. Tá? A filosofia política de Hobbes já foi considerada um acontecimento isolado, quer seja para se afirmar que ela era única, singular, sem precedentes, quer seja para se dizer que ela era incapaz de efetivamente influenciar seus contemporâneos.
Mas desde meados da década de 60 do século passado, vários autores têm procurado analisar o pensamento hobbesiano à luz de seu contexto histórico, intelectual e social. Só que, nesses casos, a tendência que tem predominado é a de se explorar o contexto imediato no qual a obra estava inserida, ou seja, o período que vai aproximadamente da primeira publicação assinada por Hobbes, em 1629, até a sua morte, em 1679. É verdade que este é um procedimento até certo ponto bastante compreensível, mas isso não justifica, por exemplo, que sejam feitas apenas alusões esparsas à ideologia Tudor ou, mais especificamente, à política elisabetana, e que estas alusões ocorram frequentemente apenas para introduzir ou explicar a origem histórica de algum aspecto do contexto mais imediato em que se dá a produção de Hobbes. Contexto este que, assim, acaba invariavelmente por ocupar o primeiro plano no conjunto da argumentação. Ora, o início da produção de Hobbes foi, como se sabe, bem tardio, especialmente para sua época. Ele já tem 41 anos quando publica sua primeira obra. Como ignorar o papel daquilo que foi vivenciado nesses mais de 40 anos na sua formação humana e intelectual? Quem se debruça de forma mais demorada sobre este período é Quentin Skinner, que se ocupa detidamente apenas da trajetória acadêmica de Hobbes, explorando o currículo da formação que ele fez em Oxford entre 1603 e 1608, para relacioná-lo, sobretudo, com certos aspectos metodológicos e estilísticos de sua obra. Mas é claro que a formação de alguém extrapola o que é estudado nos bancos escolares. Entendo que a experiência que Hobbes teve do mundo elisabetano e o quanto aquele universo o influencia não podem permanecer tão marginalizados pela crítica. O fato inegável é que Hobbes nasceu e cresceu no mundo elisabetano, mundo fundamental, portanto, para sua constituição afetiva e intelectual. Aliás, não por acaso, ele associa diretamente o seu nascimento a um dos episódios mais marcantes daquele período, e assim coloca sua biografia sob aquele signo. Estou me referindo à ameaçadora tentativa de invasão à Inglaterra em 1588 pela invencível Armada Espanhola. Este é o único episódio da experiência elisabetana de Hobbes que a crítica menciona com alguma frequência, mas não tanto para pensar a relação entre a sua teoria e o marcante contexto histórico e político em que se dá este grande temor, e sim muito mais pelo pitoresco da descrição e pela vinculação direta entre si e a paixão que para muitos caracteriza o seu pensamento político. Minha mãe pariu gêmeos, diz Hobbes, eu e o medo. Contudo, a frase, a rigor, não é apenas autobiográfica. O medo aqui sentido foi um medo compartilhado por todos os elisabetanos, um medo concentrado no episódio da Invencível Armada, mas derivado daquele medo difuso que pairava desde a tumultuada ascensão da protestante Elizabeth I, e que era um medo permanentemente reativado pelas muitas conspirações para destroná-la ao longo de seu reinado, que culminam na fracassada tentativa de invasão por parte dos espanhóis. E mesmo após o sucesso em derrotar a invencível armada e todo o sentimento patriótico e de unidade que isso produziu, o medo continuou, só que agora em relação à sucessão real, pois a idosa rainha
não se casara e não deixara herdeiros. Os elisabetanos temiam uma nova disputa pelo trono entre famílias, como ocorreu na longa, sangrenta e traumatizante Guerra das Duas Rosas, e que somente cessou graças ao estabelecimento daquela nova dinastia, os Tudor, agora prestes a se extinguir e, assim, prestes a abrir espaço para diversas reivindicações à coroa. Portanto, Hobbes é irmão gêmeo do medo, mas não se trata de um medo abstrato ou pessoal, e sim do medo de um povo, um medo que pode ser adjetivado, o medo elisabetano, um medo político e que, dessa perspectiva, dialoga intimamente com o tipo de medo que mais interessará ao autor do Leviatã. É bastante significativo que, de todos os reis ingleses, é Elizabeth I que mais aparece citada no conjunto das obras de Hobbes, e sob uma luz sempre favorável e, por vezes, levando o filósofo a romper com o padrão de pensamento patriarcal dominante para poder, implicitamente, melhor incluí-la. Como parece ser o caso quando ele defende, de modo surpreendente para o seu tempo, que o domínio sobre os filhos, originalmente, ou seja, no estado de natureza, é da mãe e não do pai. O que funciona como uma base argumentativa a partir da qual a presença da mulher em outras esferas de poder, inclusive no próprio poder soberano, pode ser pensada e percebida como aceitável e até mesmo natural, e não como algo monstruoso, como, por exemplo, o inglês John Knox, em 1558, afirma em seu livro O Primeiro Toque da Trombeta contra o Monstruoso Regime das Mulheres. Defensor de que o detentor do poder soberano seja também o chefe da igreja em seu país, Hobbes cuida de acrescentar um parágrafo na versão latina do Leviatã, somente para se colocar uma questão que envolve o tema da ocupação do trono por uma mulher. Eis a questão. Mas alguns perguntarão: e se o poder supremo estiver investido em uma mulher? Uma mulher tem o poder de pregar na igreja e ministrar os sacramentos? Fecho citação. Mesmo reconhecendo que Coríntios 1 proíbe as mulheres de pregarem na igreja, principal passagem bíblica invocada por Knox, Hobbes afirma que isso não proíbe a mulher que detém o poder soberano de designar quais homens poderiam pregar e ministrar os sacramentos, e por uma razão que ele apresenta de forma direta e inequívoca. Cito: pois a autoridade não leva em conta masculino ou feminino. Fecho citação. E, claro, citará como exemplo justamente Elizabeth I. Desde criança, Hobbes ouvia dominicalmente, como todo e qualquer elisabetano, e mais ainda por ser filho de um vigário, algum capítulo do famoso Livro das Homilias, criado em 1547 no reinado de Eduardo VI, mas largamente ampliado no reinado de Elizabeth I. Estes sermões oficiais foram concebidos para substituir os sermões autônomos e difundir a ideologia Tudor, e em especial o alerta sobre a ameaça que o Papa e a sua Igreja representavam para a unidade da Inglaterra, os males da rebelião e o dever de obediência dos súditos para com a sua, então, rainha. Por sua periodicidade
e pelo fato de que a presença à cerimônia religiosa era obrigatória, as homilias se constituíam na mais poderosa e massiva ferramenta de propaganda da política elisabetana, o que parece ter marcado bastante o autor do Leviatã, a ponto de ele propor, como uma das tarefas daquele que detém o poder soberano, o uso da mesma estratégia e para o mesmo fim, ou seja, educar, como ele diz, o povo vulgar sobre o seu dever de obediência. Em seu Leviatã, Hobbes advoga que semanalmente, após a cerimônia religiosa, o povo deve se manter reunido, cito, para ouvir os seus deveres, para que as leis positivas, principalmente as que se referem a todos, sejam lidas e expostas, e para que se recordem da autoridade que as tornou leis. Fecho citação. Trata-se, como se vê, da defesa de uma verdadeira homilia civil. Algo que já foi notado sobre o modo como Hobbes formula alguns de seus conceitos políticos é que ele costuma se apropriar de ideias já amplamente compartilhadas para, por meio de algumas mudanças, chegar a conclusões incomuns, bem distintas das originais. O curioso é que não se costuma tomar como referência a visão elisabetana de mundo e a experiência significativa que Hobbes teve da realidade que produziu e foi produzida por aquela visão. Na esmagadora maioria dos casos, a apropriação que a crítica aponta é em relação ao mundo clássico e medieval, ou em relação àquele contexto imediato da produção hobbesiana. Por exemplo, um conceito tão central para a filosofia política de Hobbes como o de contrato social seria, segundo vários comentadores, uma apropriação da versão medieval daquele conceito. A hipótese não deixa de ter a sua pertinência, mas penso que não deveria inibir outros rastreamentos. A bem da verdade, a experiência elisabetana do autor do Leviatã já o havia familiarizado com certos valores e estruturas de pensamento que comparecem em sua teoria do contrato social. Se não, vejamos. A ideia básica de que a ordem política e social está assentada sobre o respeito ao que é ou foi pactuado, jurado, está bastante presente no mundo elisabetano. Era uma concepção incorporada por uma longa tradição e reatualizada e disseminada pela ideologia Tudor, como se pode verificar, por exemplo, na homilia intitulada Contra o Juramento e o Perjúrio, com sua argumentação de que, por meio de juramentos legítimos, a mútua sociedade, a amizade e a boa ordem são mantidas continuamente. E pela conclusão bastante pragmática de que, cito, juramentos legítimos não podem ser maus, uma vez que trazem para nós tantas coisas divinas, boas e necessárias. Fecho citação. Elizabeth reeditou em 1559, com alguns ajustes, o juramento de supremacia que Henrique VIII implementara em 1535, a ser obrigatoriamente realizado por todos aqueles que exerciam funções públicas ou religiosas, inclusive professores e estudantes das universidades, sob pena de perderem as suas funções e, no limite, serem tidos como traidores. O seu teor era tanto político como religioso. Tratava-se de jurar lealdade à rainha, reconhecendo o seu direito à coroa e a sua suprema autoridade religiosa na Inglaterra e nos demais domínios do reino.
O juramento era para ser dito com a mão sobre o Evangelho e assinado perante alguém designado pela coroa. Era, em suma, um contrato, reforçado pelo caráter religioso, pelo caráter sagrado do rito religioso, que previa não apenas o reconhecimento da autoridade exclusiva da rainha, mas inclusive o dever daquele que está jurando de fazer uso de seu próprio poder para prestar assistência e defender todos aqueles direitos a ela conferidos no próprio ato do juramento. Ao chegar em Oxford, em 1603, Hobbes, além de bem catequizado pela homilia contra o juramento e o perjúrio, muito provavelmente precisou fazer, como todos os universitários ingleses da época, o seu juramento de supremacia. Uma rápida lida no texto do juramento não deixa dúvidas do quanto o Hobbes, do Elementos, do Cidadão e do Leviatã, retomará e desenvolverá teoricamente o conjunto das ideias, práticas e valores que ali estavam. Eis a parte fundamental do juramento. Eu, fulano de tal, testemunho sem reservas e declaro em minha consciência que a Sua Alteza a Rainha é o único supremo governante deste reino e de todos os outros domínios e terras de Sua Alteza, em todas as coisas ou causas, tanto espirituais ou eclesiásticas, quanto temporais, e que nenhum príncipe estrangeiro, pessoa, prelado, estado ou potentado tem ou deve ter qualquer jurisdição, poder, superioridade, preeminência ou autoridade eclesiástica ou espiritual dentro deste reino. E, portanto, eu cabalmente renuncio e abandono todas as jurisdições, poderes, superioridades e autoridades estrangeiras. E prometo, a partir de agora, fidelidade e lealdade à Sua Alteza Rainha, a seus herdeiros e legítimos sucessores, e que o meu poder assistirá e defenderá todas as jurisdições, preeminências, privilégios e autoridades concedidas ou pertencentes à Sua Alteza Rainha, aos seus herdeiros ou sucessores. Fecho citação. Enquanto o texto do juramento de supremacia se caracteriza por enunciar, de forma objetiva e formal, um contrato político que reafirma Elizabeth como a detentora do poder temporal e a estabelece como a suprema autoridade em matéria religiosa no reino, a homilia se ocupa das consequências do juramento e do perjúrio em geral, o que a leva a refletir sobre o papel social que os legítimos juramentos desempenham, ao garantirem sociedade mútua, amizade e boa ordem, indicando assim o quanto o cumprimento daquele tipo de juramento é condição para a constituição e a manutenção da própria ordem social, e que o perjúrio é, por contraste, origem de desordens, tumultos e conflitos que afetam e comprometem toda a estrutura social, política e religiosa. Sabemos que, ao longo de sua obra filosófica, Hobbes costuma ser muito cauteloso para fazer críticas a um governante, especialmente quando este governante foi vítima de rebelião. Ele procura minimizar os eventuais erros daquele que detém o poder soberano. Trata-se de uma cuidadosa estratégia retórica para não oferecer espaço
a eventuais justificativas à legitimação da desobediência civil. Mas em sua história da Guerra Civil Inglesa, Behemoth, Hobbes se permite fazer comparações entre o reinado de Charles I e alguns reinados ingleses que o antecederam, sobretudo os da Casa Tudor, em especial com o reinado de Elizabeth I. Por exemplo, ao explicar como a atuação dos nobres e dos ministros presbiterianos favoreceu a rebelião contra Charles I, Hobbes assinala que ambos, tanto ministros presbiterianos quanto os nobres, promoveram a valorização do governo popular em detrimento da monarquia, fazendo com que o rei acabasse percebido como um tirano. Enquanto os ministros, diz Hobbes, do púlpito aliciavam o público para as suas opiniões e para uma aversão ao governo eclesiástico, os nobres fizeram o povo apaixonar-se pela democracia, através de suas arengas no parlamento e de seus discursos e suas conversas com a gente do interior. Embora, faz questão de anotar o filósofo, nem uns, nem outros, nem ministros presbiterianos, nem nobres, fizessem isso com muita ousadia durante o tempo da rainha Elizabeth. Fecho citação. A ressalva que Hobbes faz aqui é uma estratégia retórica que sutilmente instiga o leitor atento a se questionar: por que ministros presbiterianos e nobres tornaram-se tão ousados no reinado de Charles I e não o haviam sido no tempo da rainha Elizabeth? A primeira e mais óbvia resposta é a de que o modo como Charles governou permitiu tamanha ousadia, enquanto a rainha soube inibir aquelas pretensões e condutas. A sequência de Behemoth confirma e detalha esta resposta intuída pelo leitor atento. E por meio de uma nova ressalva, agora direcionada às condutas dos ministros, mas que também se aplica por extensão aos nobres. Muitos deles eram presbiterianos. Cito: isso, porém, faziam esporadicamente no tempo da rainha Elizabeth, de quem temiam a capacidade de inspirar medo e indignação. Fecho citação. Ao que tudo indica, segundo Hobbes, esta mesma capacidade parece ter faltado a Charles I. A sequência do primeiro diálogo da obra, Behemoth, reafirma, amplia e sofistica este diagnóstico, mostrando que não apenas as condições simbólicas afetam as condições materiais necessárias ao exercício do mando, como o contrário também é verdadeiro. O personagem B receia que, cito, a República não possa jamais se curar da doutrinação sediciosa fomentada nas universidades e levada a cabo pelos presbiterianos. Ao que o personagem A responde, cito, duas grandes virtudes que Henrique VII e Henrique VIII possuíam separadamente, quando se reunirem num só rei, facilmente curarão a Inglaterra. A de Henrique VII era encher os cofres sem suscitar muito barulho no povo. A de Henrique VIII, lembremos, pai de Elizabeth I, era uma severidade preventiva. Mas esta, a severidade preventiva, sem a capacidade de saber encher os cofres, sem suscitar muito barulho no povo,
não pode ser praticada. O longevo elisabetano, Hobbes, oferece o que se pode chamar de uma verdadeira receita Tudor para curar a opinião sediciosa que se disseminou pela Inglaterra e, como diz Hobbes, cravou-se tão profundamente na cabeça e na memória do povo, arrastando o reino à guerra civil. O contraste com a política Tudor serve como parâmetro para Hobbes pensar as causas da Guerra Civil Inglesa, um contraste sempre feito em detrimento do governo de Charles I, mesmo que o rei não apareça nominado nessas comparações. Mas isso não é necessário, pois a passagem convida o leitor a pensar que aquilo que cura também poderia ter evitado a própria doença. Isto é, tivesse Charles I aquelas duas grandes virtudes, não teria o espírito de sedição se alastrado e a rebelião se tornado exitosa. Sob vários aspectos, Elizabeth I e os Tudor representam para Hobbes, mutatis mutandis, aquilo que César Borgia representa para Maquiavel. É claro que a Inglaterra elisabetana não era um Leviatã, mas os Tudor haviam se mostrado capazes de conferir certa unidade ao reino, centralizar o poder nas mãos da coroa e produzir uma ortodoxia sobre a necessidade da obediência ao soberano, inclusive em matéria religiosa. Aspectos estes que serão tão caros à filosofia política hobbesiana. A prática Tudor realiza intuitivamente boa parte dos princípios racionais que Hobbes procura estabelecer como condição para a criação do Leviatã em sua plenitude. Até mesmo o conceito político tido por Skinner como o mais original da filosofia política hobbesiana, o conceito de representação política. Vejamos. O próprio Hobbes confessa que o seu conceito de representação política tem como inspiração a representação teatral. Contudo, a racionalização hobbesiana operada sobre a ideia de representação teatral para convertê-la em representação política não é apenas um recurso teórico forjado desde outro campo para ajudar a deslegitimar qualquer rebelião e, ao mesmo tempo, legitimar a soberania absoluta, mas também corresponde à racionalização de uma prática presente na política das repúblicas conhecidas por Hobbes, a começar pela Inglaterra elisabetana. Nas repúblicas que têm uma instituição imperfeita, aquele que governa se encontra bastante dependente de sua performance como soberano para poder se manter no trono. Por toda a polêmica político-religiosa que a sua ascensão ao trono produziu e todos os desdobramentos disso, como a bula de excomunhão que sofreu, a grande rebelião do norte que enfrentou e a ameaça de invasão espanhola que experimentou, bem como por sua decisão de não se casar, Elizabeth precisou se esmerar na arte de produzir aprovação e respeito por meio de sua imagem, da qual seus desfiles, retratos e vestidos cuidadosamente concebidos dão um belo exemplo. Pintado entre 1600 e 1602, o famoso retrato Rainbow traz uma imagem da rainha que não denuncia a idade que ela de fato tem. O rosto, o corpo, a textura da pele, o olhar e o porte não fazem lembrar em nada a mulher que está com algo entre 67 e 69 anos e já bastante adoecida.
decorado com inúmeros olhos e orelhas, o majestoso vestido alerta o observador para o fato de que a rainha tudo vê e tudo escuta, graças, por certo, à cumplicidade que mantém com seus súditos, que são, na verdade, os seus olhos e seus ouvidos. Os súditos leais integram o corpo da rainha e, por meio dele, o corpo político do reino, e são usados como instrumento de alerta contra os reticentes à obediência. O arco-íris que a rainha segura, um arco-íris que significa promessa de felicidade, é encimado por um dito em latim, que serve como outro alerta e reafirma o papel central que a rainha ocupa para o destino do reino. O dito é: sem sol não há arco-íris. O retrato oferece ao olhar público não a rainha que está ao fim da vida, ela morrerá em 1603, mas a que seus súditos gostariam de ver e de acreditar ter. Bela, sábia, atenta, vigorosa, amada e respeitada pelos súditos, o sol do reino. A rainha sabe que sua fragilidade física e demais limitações da idade, somadas ao fato de não ter um herdeiro direto ao trono, poderiam alimentar a ambição de alguém e a disposição de outros em apoiá-lo na aventura de destroná-la. Aliás, em 1601, portanto 2 anos antes de sua morte apenas, o conde de Access lança-se nessa aventura, que se revela fatal para ele. Assim, a performance pictórica de Elizabeth I se constitui em sofisticado material de propaganda política e descrição gráfica da relação, ao menos almejada, entre a rainha e seus súditos. A famosa capa do Leviatã explicita, racionaliza e moderniza muito do que é apenas sugerido no vestido de Elizabeth. Para terminar, eu vou tentar aqui compartilhar com vocês a imagem do, desse quadro, para que aqueles que não conhecem ou que então até conhecem possam novamente relembrá-lo em detalhes, né? Vamos ver. Está um pouquinho lento aqui. Prefere que eu tente Oi? compartilhar, Marcelo? Oi? Prefere que eu tente compartilhar por aqui? Por favor. Tá, deixa eu tentar. Eu tenho essa imagem, talvez ela não esteja num bom tamanho, mas eu acho que pelo menos dá para vocês terem uma ideia. Vou compartilhar Tudo aqui. bem? Uhum. Aí. Estão vendo? Apareceu. Uhum. Eu até consigo dar um zoom aqui nela, vamos ver. Sim, ampliar um pouco, né? Porque tem os detalhes no vestido, especialmente vocês fiquem focados na parte que aqui aparece quase como laranja, dourado. Ali é que estão as orelhas, as inúmeras orelhas e olhos, né? Se fosse possível dar um zoom, seria ótimo aí.
Eu dei o máximo de. Ao máximo de zoom. Peraí, não. É que se eu der um zoom muito maior, ele vai perdendo a. Não, mas um pouquinho mais já vai dar para perceber bem, já está quase bom. Olhe só. Aham. Ah. Os olhos aparecem bem, as orelhas nem tanto, mas tem bastante orelha ali também. Não. É. Mas eu acho bacana também agora mostrar ele na íntegra, para o pessoal perceber como ela está bem jovem, enfim, é, não corresponde em nada com a rainha a esta época, né? Então está ok, a gente pode começar a conversar. Quem quiser fazer questões, fique à vontade. Isso, pessoal. Vocês podem abrir o microfone, ativar as câmeras aí também. Bom, acho que todo mundo mais ou menos percebeu, né? O local ali na barra inferior tem o desativar som e ativar som, ativar vídeo, desativar vídeo. Então vocês podem utilizar esse recurso. Ou se quiserem escrever no chat, aí eu também posso ler as perguntas. Mas eu acho que o mais legal seria que vocês abrissem aí os microfones e conversassem, Sim. né? Fica mais interessante o debate. Uhum. Melhora a interação, né? Uhum. Claro. Bom, eu vou começar então, muito mais para disparar o debate. Parece que o pessoal Uhum. está tímido, não sei se é o frio, né? Mas eu vou fazer algumas considerações aqui, Marcelo, mais para te ouvir falar, né? Para a gente continuar esse papo interessante. Bom, eu já queria te parabenizar de novo, já havia dito isso, né, no nosso encontro da Ampof no ano passado, o quanto me surpreendeu esse texto, pelo caráter inovador, e também, claro, pela profundidade com que você traz esse tema. E aí eu tenho duas questões que elas são um pouco próximas, elas têm uma ligação. Não sei se eu vou conseguir colocá-las da maneira que eu quero, mas eu vou tentar. Bom, eu acho que uma das virtudes do seu texto também é que ele traz uma interpretação, né, bastante inovadora do Hobbes que foge a muitas versões comuns sobre a filosofia de Hobbes. Uma delas, se eu consigo me fazer entender, é a seguinte: é uma visão muito comum que no Hobbes o que importa é uma espécie de estrutura uh, do Estado, né, que estaria construído sobre um conjunto de normas muito racionalizadas e que é isso efetivamente que faz o Leviatã funcionar. Com isso, a questão do bom governo ficaria sempre em segundo plano ou até em muitas interpretações comuns ela nem aparece, né? O que importa é uma espécie de máquina do Leviatã e muito menos o papel do governante. E aí, esse é o primeiro ponto que eu queria te perguntar, te ouvir falar. Eu acho que essa tua apresentação, essa tua interpretação, especialmente na parte final, quando você acessa o Behemoth, ela mostra muito a importância do bom governo. Ou seja, principalmente quando você apresenta essas diferenças entre o Charles I e a Elizabeth, né? Ambos com um poder absoluto, mas um deles não conseguiu conter a rebelião. Né? Então, evidentemente, aí a gente tem um problema de bom governo. Né? É isso que eu queria te ouvir falar. Né? Se você concorda com isso, que a tua leitura vai claramente para esse lado. No segundo ponto, eu queria explorar um pouco mais contigo essa distinção entre essas duas casas, né? E esses dois momentos da Inglaterra, a casa Tudor, o governo Tudor e o governo Stuart. É claro que você já deixou muito claro aí que
a dinastia Tudor, e especialmente o governo elisabetano, não pode ser visto como o exemplo do Leviatã. Não é exatamente um Leviatã. Mas eu acredito, e vendo a sua fala, prestando aqui atenção no seu texto, é que evidentemente parece que, e de novo a gente entra na questão do bom governo, né? O governo Tudor, especialmente de Elizabeth, está muito mais próximo do que o Hobbes sonharia com o Leviatã, com um tipo de Estado e de governo do que o Stuart. E eu queria que você explorasse um pouco isso, porque me parece também o seguinte, né? Que o texto mostra isso. Enquanto a dinastia Tudor estava fortemente embasada numa ideia de contrato, ainda que indiretamente, né, mas era muito forte, como você bem mostra. Por outro lado, a monarquia Stuart está fundada muito mais, né, em bases ideológicas diferentes, numa teoria do direito divino dos reis. Não à toa, um dos seus grandes ideólogos é justamente o Robert Filmer, né, com o qual o Hobbes tem ali uma contraposição. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso e não sei o que você pensa, mas parece justamente, né, não à toa, por que o Hobbes vai defender a monarquia, vai defender esse governo, mas não sob o mesmo pressuposto ideológico que está sendo utilizado para defender os Stuart, né? Por que ele vai recorrer ao contrato, né? Então, bom, é um outro motivo. Porque em geral, o que a gente vê muitas interpretações, e eu acho que, novamente, nesse ponto seu texto avança muito, é que o Hobbes estava simplesmente defendendo a monarquia Stuart, mas ele estava usando os artifícios, digamos, e os argumentos dos seus inimigos, ou seja, dos contratualistas. Mas você mostra que a coisa é mais complexa do que isso. Ele está recorrendo ao argumento contratual, não meramente porque ele quer combater os parlamentares, os defensores do parlamento, mas porque tem aí todo um contexto tudo anterior. Né? Então, não sei, queria te ouvir também sobre esse ponto, não é bem uma pergunta, né? Mas é isso. Se você acha que, digamos, essa dinastia Tudor, a casa Tudor, está mais próxima do que o Hobbes pensaria de um modelo do Leviatã. É isso. Uhum. Parabéns pelo texto. Obrigado, Clóvis. Clóvis, duas questões e tanto. Ainda que tu digas que não são duas perguntas, mas elas têm um alcance gigantesco, né? Mas vamos ver, vamos conversar sobre elas. Assim, de saída, é, como acho que aconteceu com todos nós, né, que estudamos o Hobbes, a gente começa lendo alguns comentadores que vão nos habituando de maneira bastante insistente a fazer essa leitura, para simplificar, eu vou chamar de mecanicista de Hobbes. É uma leitura mecanicista que ela funciona bem até certo ponto, para explicar Hobbes. Ela tem a vantagem de ser didática, mas junto com essa vantagem de ser didática, ela vai ignorando, deixando de lado, pasteurizando vários aspectos da teoria hobbesiana que eu vou chamar então para contrapor esse mecanicismo, que são mais de um certo organicismo. Há algo de orgânico também na teoria política hobbesiana, a meu ver. Então, a leitura que eu construo aqui nessa fala é mais uma daquelas em que eu procuro justamente resgatar aquilo que o mecanicismo, o racionalismo largamente atribuído a Hobbes acaba deixando pelo caminho. E veja, e tem que fazê-lo, porque senão vai ter que se deparar, se defrontar com algo que está para além do alcance desse mecanicismo, desse racionalismo. E vejam só, claro, é possível justificar essa leitura mecanicista em Hobbes? Óbvio, nós sabemos. Passagens não faltam do próprio Hobbes afirmando isso. Né?
de diferentes maneiras. Claro que sim. Mas a gente também, que vive um pouquinho assim, já está há algum tempo nessa estrada, né, da filosofia, a gente sabe que também um filósofo, o pensamento de um filósofo também é apreciado por muito daquilo que ele não enfatiza tanto, não explicita tanto, mas que está lá, né? Eu sou daqueles que gosta de trilhar esse caminho, né? Que não é o mais fácil, não, é o mais simples, porque de fato a gente tem que acabar, por vezes, apresentando uma visão que causa uma certa surpresa de primeiro momento, justamente porque não corresponde ao cânone interpretativo. Tá? Agora, eu procuro sempre fazer isso não por ilação. Eu procuro sempre fazer isso a partir do próprio texto ou do contexto de Hobbes, né? Esse é o meu esforço. Então, eu acho que eu tenho algum êxito nessa tarefa, né? Se a leitura soa diferente, fora do padrão, ela soa ao mesmo tempo dessa maneira que você apontou tão bem. Ela acaba soando com certa qualidade, porque justamente explora aquilo que essa leitura mecanicista deixa para trás, deixa de lado, suprime, esmaga, né, com todo o seu peso racionalista. Dito isso, veja, o caminho que eu trilho aqui é um caminho que desagrada de saída não só a leitura mecanicista. Veja, olha só, é significativo. Hoje, mesmo em inglês, não se usa mais o termo elisabetano, era elisabetana, como se usava, para designar o período. Aquele período é designado hoje com uma outra expressão que sinaliza o seguinte: aquele período vale na medida em que funciona como uma certa pré-modernidade. Ah? Ora, nada pior para designar o período elisabetano do que chamar ele de pré-moderno. Então quer dizer que parece que ele só tem relevância na medida em que ele dialoga com a modernidade. Naquilo que não se encaixa na modernidade, a gente esquece. Ora, lá tem muito do que é próprio de um momento de profunda transição de mentalidade, né? Não é? O período elisabetano tem esse pé muito forte no mundo medieval ainda, em grande medida, ainda que ao mesmo tempo rapidamente se movimente na direção daquilo que a gente vai chamar depois de modernidade. Mas esse é um período para ser tratado com toda a sua complexidade. Então vejam só que desvantagem é jogar Hobbes no período elisabetano. O que é mais fácil? Arremessá-lo em direção à modernidade. E, de preferência, quanto mais perto de Kant, melhor, né? Como a gente tem visto agora recentemente, né? Várias leituras indo nessa direção. Eu não. Eu aproximo o Hobbes daquilo que hoje vai na contramão é, dessa hipervalorização da modernidade. E notem bem, hipervalorização da modernidade naquilo que a modernidade tem e que pode dialogar com aquilo que depois se chamou de pós-modernidade. Tá? Então, essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte da tua questão é ótima. É, essa diferença importante entre os Tudor, a casa Tudor e a casa Stuart. Olha só, não é por acaso que os Stuart vão ter que insistir de uma maneira muito, muito assintosa na ideia de direito divino dos reis. Falta-lhes certas características que não faltavam aos Tudors. Certa capacidade, por exemplo, em relação a Elizabeth, falta essa capacidade performática. Elizabeth tem uma capacidade performática tão grande, que ela consegue ficar aquele tempo todo no reinado, antes da Elizabeth II, aquela que ficou mais tempo no trono inglês. Né?
muito devido a essa excelente capacidade dela fazer uso da sua própria imagem, de gerar consenso em torno de si, mesmo em momentos bastante difíceis. Aos Tudor resta esse caminho de insistir num direito divino dos reis. Note, não que Elizabeth, a todo momento, quando podia, via homilias e outros dispositivos, ela não fizesse também uma aproximação entre ela, entre a sua imagem, inclusive, com a dimensão divina. Mas ela não fazia aquilo que os Stuarts vão fazer, de explicitamente defender isso em forma de uma teoria, né? Como vai acontecer com o Jaime. Então, eles não contam com isso. Agora, eu tenho que ser justo com o Stuart. Eu concordo com um grande historiador, Stone, quando ele diz que a Guerra Civil Inglesa, ela em boa medida, é resultado do governo de Elizabeth. Digamos assim, como Elizabeth tinha essa enorme capacidade performática, ela consegue retardar esses conflitos que estão ali presentes já no seu período e que vão eclodir lá depois com Charles I. Até nisso, a habilidade política dela lhe favoreceu. Mas, sem dúvida, é preciso reconhecer que os Stuarts também tinham uma certa incapacidade, né, para o mando, para legitimar o mando nos termos em que o século XVII ainda exigia. Ah. A minha pretensão não é responder, é apenas comentar um pouco mais esses teus interessantes comentários, que dão muito no que pensar, tá? Exato, mas eu acho que tem muito isso, né? Para a gente pensar, o teu texto me fez pensar muito essa diferença dessas duas imagens, né? Tanto no sentido público, quanto nesse sentido de dois processos, digamos, de justificação da autoridade, né? Um que tem já uma admissão contratual e o outro que se funda, né, e cria toda uma teoria mesmo do direito divino dos reis como uma forte propaganda ideológica mesmo, né? Mas eu queria passar agora para o Cláudio, que pediu inscrição aqui, não sei se eu acho que está no mesmo assunto, Cláudio. Seja bem-vindo, satisfação revê-lo aí, Cláudio Leivas, por favor, pode falar. Olá, Clóvis, Marcelo, estão ouvindo? Bem? Sim? Então, primeiro, começando dando os parabéns pela iniciativa do Clóvis, da gente poder se reunir em uma mesa para trocar ideias, né? Eu já tinha falado lá no nosso grupo, parabéns ao Clóvis, e dizer assim que é uma grande satisfação receber o Marcelo em nossos debates aí, porque o Marcelo preenche um espaço aí que estava uma lacuna, né, no pensamento robesiano, que é o suporte histórico e da história das ideias, né, que até então a gente não, que eu me lembro pelo menos, né, entre nós, assim, os mais próximos, né, não, não tinha não tinha até então um colega para trabalhar essas coisas assim. Então é muito bacana essa exposição do Marcelo, gostei muito, parabéns, e, e é bastante gratificante, né, a gente poder, a gente aprende também, né, aprendi bastante com o que o Marcelo falou, porque quando a gente se torna especialista, a gente fica muito num feudo, né? E, e acaba às vezes não tendo tempo para trabalhar outras questões igualmente importantes, né?
Marcelo. Eu vou fazer algumas considerações aqui, algumas sem muita convicção, né? Mas tendo como motivação sincera, né? Levar para debate. Tem muitas coisas que às vezes eu pergunto, é porque eu não sei mesmo, né? Então não é crítica, é porque eu quero saber, né? E essa primeira questão, né, é que eu sei que tu colocas aí um aval poderoso do Skinner aí, né? Dos maiores especialistas em hobbies. Porque a primeira pergunta seria assim, né? No meu entender, assim, a, a, a grande questão que interessa a teoria política do Hobbes é pós-elisabetana, sabe? Dentro dessa imensidão de acontecimentos históricos, né, que o Hobbes se vê envolvido, se sente, vamos dizer assim, o medo esse que o pariu acompanha ele durante a vida toda, né? Ele foge para Paris, volta, foge de novo e vive atormentado com isso, né? As próprias correspondências que a gente encontra de amigos dele, seja franceses, seja ingleses, mostram, né, essa constante preocupação, esse medo constante com aquela época, né? A questão da guerra civil inglesa é algo que fez ele inverter a ordem sistemática, né, dos elementos de filosofia e colocar o do cidadão antes dos outros, né? Então, vamos dizer assim, esse acontecimento histórico teve um papel fundamental no começo da obra política dele, levando ele ao ponto de dizer que a ciência política começa com o cidadão, né? E ela começa com uma tentativa de responder a essa situação de guerra civil, que se pode, em algum sentido, entender como um prenúncio de uma guerra de todos contra todos, já na perspectiva de uma sociedade estruturada, né? Acho, assim, ó, que esse período elisabetano, que é muito marcado por Shakespeare, né? Foi muito fundamental nas extravagâncias políticas de Hobbes, né? O Leviatã não é apenas um Commonwealth, né? Ele é um grande Deus, né? O estado da natureza não é apenas uma guerra tribal, é uma guerra que é uma guerra de todos contra todos. Tem muito Shakespeare aí, né? Nessa herança literária, vamos dizer assim. Mas não me alongando mais, esse seria um ponto, assim, que Marcelo, daquele tipo assim, né? Eu estou mais perguntando, né, do que para ti, do que afirmando. A segunda questão, eu queria te perguntar, apenas uma curiosidade, se o poder no Estado elisabetano, se tu chegaste, mais ou menos tu tocaste ali, eu acho que o Clóvis também, né? Porque o Hobbes critica, né, o poder, entre aspas, liberal ou pouco vultuoso dos monarcas de sua época, né? Se esse poder elisabetano que você falou em um momento aí, que teve essa questão, será que esse seria o ideal para Hobbes? Queria que se pudesse voltar a essa questão também. E, para não ir muito mais longe, né, dizer que estou de acordo contigo que
a questão mecanicista é importante, mas é da física, né? É da filosofia natural, né? Quando a gente chega na política, existem outras prerrogativas. Então, eu discordo da passagem que alguns scholars de Hobbes fazem de uma continuidade entre a filosofia natural e a filosofia política, por exemplo. Tem um momento que o movimento eficiente, né, para e começa a política. É mais ou menos por aí, então. Obrigado, Marcelo. Parabéns de novo. Obrigado. Obrigado, Cláudio, pelas gentis palavras. Realmente trouxeste aqui questões também gigantescas, né? Mas eu vou tentar comentar um pouquinho sobre elas. O primeiro ponto que tu trazes, do quanto a guerra civil inglesa marca o pensamento político hobbesiano, e que, portanto, como tu disseste, as preocupações hobbesianas seriam, sobretudo, de ordem pós-elisabetana, do que propriamente do período elisabetano. Tem uma coisa que eu gosto de lembrar muito aos meus colegas e meus interlocutores em Hobbes, que é o seguinte: Hobbes é um grande leitor, mas grande leitor mesmo, de obras no campo da história. Ainda que tenha toda aquela polêmica em torno da história, do uso da história no pensamento hobbesiano, a gente sabe hoje que na biblioteca que o Hobbes montou, né, para a família Cavendish, é uma biblioteca que a gente tem hoje acesso aos títulos, tem um número enorme de obras do campo da história, em especial do campo da história da Inglaterra. Tem muita coisa do campo da história da Inglaterra. E assim, a Guerra Civil Inglesa, né, ela dialoga de maneira muito dramática com a Guerra das Duas Rosas. Justamente, né, o conflito em torno do trono da Inglaterra, um conflito extremamente sanguinário, alguns dizem que bem mais sanguinário que a própria Guerra Civil Inglesa, né, e que vai terminar pelas mãos do primeiro Tudor. Né? Então, assim, em Hobbes, isso aparece. Claro, a gente sabe, Hobbes é muito discreto para fazer citações, coisa e tal, ele é muito cuidadoso, econômico, mas ele faz, aparece lá na obra dele, alusões a essa guerra das duas rosas. Inclusive um episódio muito importante que é a deposição do rei Ricardo II, que é um momento fundamental que vai justamente abrir toda a questão da sucessão do trono, porque quem vai assumir o trono é um rei que, na verdade, não estava na linha sucessória para ser o rei, mas que destrona Ricardo II e assume esse trono. Então, quando a gente chega nos debates da filosofia política hobbesiana, mesmo do conceito como estado de natureza, olha, a descrição da Guerra das Duas Rosas por diferentes autores da época impressiona, né? Pai matando filho, filho matando pai no campo de batalha porque estavam em lados opostos nessa Guerra das Duas Rosas. Então, assim, entendo quando dizes que Hobbes é bastante impactado, de fato, por isso que ele vivencia na própria pele, mas ele está bastante impregnado para poder fazer essa relação com aquilo que já faz parte da história da Inglaterra. Então, os Tudor frequentemente aparece para Hobbes como sendo uma dinastia que consegue
oferecer certa unidade à Inglaterra, faz com que os barões percam boa parte do seu poder, centraliza o poder nas mãos da coroa e, sobretudo, desenvolve aquela ortodoxia da obediência devida ao rei, inclusive em matéria religiosa. A gente sabe o quanto tudo isso vai ser caro na filosofia política hobbesiana. Então, assim, no mínimo, é de causar estranheza que se não fale disso quando se vá apresentar a filosofia política hobbesiana. Aliás, pouca gente lembra que Hobbes é elizabetano. Pouca gente lembra que ele é elizabetano. Quando Elizabeth morre, ele tem ali algo em torno de 16 anos. Né? Sabe? Ele viveu intensamente esse período. Ele sentiu isso na pele. O pai dele é um vigário, né, daqueles designado por Elizabeth somente para ler o livro das homilias, basicamente a cada missa. Não dá para negar isso, não dá para negar o quanto isso está lá presente. E se faz muito malabarismo às vezes para buscar uma determinada influência lá na Idade Média, ignorando o próprio período elisabetano. Bem, pelo princípio da economia, se há algo no período elisabetano que a gente possa aproximar de Hobbes, façamos isso também, né? Porque o que me incomoda é que esse rastreamento da origem de certos conceitos ignore, muitas vezes completamente, essa vivência elisabetana do Hobbes. Né? Mas, de novo, eu acho que em boa parte é preconceito mesmo, não é? No afã de querer tornar Hobbes o mais moderno possível, se passa por cima do período elisabetano e se vai à Idade Média. Né? Olha que interessante. Né? É preferir rastrear o conceito na Idade Média do que reconhecê-lo ali, presente no período elisabetano. Né? Sobre o poder elisabetano, né? Bem, Elizabeth, ela consegue, como eu já dizia antes, de fato, oferecer certa estabilidade à Inglaterra. Isso não quer dizer que não houvesse instabilidade. Né? Eu lembrava, 2 anos antes da sua morte, Elizabeth ainda está sofrendo tentativa de rebelião. Né? Imagina, 1601. Mas ela, se você compara com períodos anteriores, Elizabeth, até por sua longevidade no trono, ela tem uma capacidade significativa de manutenção do poder e, ainda que a Inglaterra não fosse um Leviatã, como eu dizia, mas tem vários elementos que são fundamentais para o Hobbes do Leviatã. Então, a meu ver, é como se o Hobbes olhasse para o período Tudor, em especial o período elisabetano, como um exemplo de governo que conseguiu realizar intuitivamente, né, uma parte daquilo que o Hobbes concebe racionalmente como necessário para a gente alcançar o Leviatã na sua plenitude. Esses eram meus comentários, assim, também, não pretendendo ser uma resposta, não é? Mas poder comentar em cima da tua provocação muito interessante, muito pertinente e que dá pano para manga, sem dúvida. Eu pedi a palavra para o Clóvis, mas eu acho que. Sim, sim, Cláudio. Fica à vontade. Não temos É, limite. Agora estamos num bate-papo bem tranquilo. é uma satisfação grande sempre a gente conversar. De acordo com tudo que você falou,
Marcelo. E gostaria de me aventurar mais também assim nessa questão aí histórica, né? Por exemplo, de Remuth, ler alguns livros, certos livros também que eu não tenho uma leitura ainda aprofundada e coisas assim. Agora vamos dizer assim, ó, filosoficamente falando, né? A grande ruptura feita por Hobbes é na direção do rompimento de uma tradição, né? Que é a tradição aristotélica e tomista. Isso é mais importante do que qualquer coisa para ele, né? O De Cive começa com a questão do Aristóteles, né? Quer dizer que está num ponto central para ele, né? Abalar aquela estrutura montada, né? De Aristóteles, que domina essa época, né? Nesse sentido, dá para dizer assim que não é apenas a Idade Média, não é apenas a Renascença, é uma tradição que vem da antiguidade, né? Via Aristóteles, que chega ali na Idade Média e coloca um carimbo do sobrenatural em cima, né? E se transforma na escolástica. Então, só para complementar, eu acho, né? O que a gente mais ou menos conversou e tu explicaste aí no plano histórico, né? E até para ver se tu pode fazer aí uma reflexão sobre isso. Claro. Sim, Cláudio, lembras bem. Hobbes tem essa, digamos assim, o grande antagonista dele, né? Que é o Aristóteles. Sempre que ele pode, ele fala, né? Mas a gente sabe também o tipo de dívida que ele tem com o próprio Aristóteles, com quem ele tanto briga, né? A gente sabe muito bem, por exemplo, quanto a teoria das paixões hobbesiana tem de débito também lá com o Aristóteles e a maneira como ele concebe as paixões. Enfim, claro, é, claro que, assim, grosso modo, você olhando, olha, Aristóteles diz que nós somos políticos por natureza e Hobbes está dizendo que não, né? Que por natureza uma ova, né? A gente escolhe, decide se tornar criatura política por necessidade, né? Em nome da própria preservação. E claro que isso marca uma ruptura gigantesca, sem dúvida. Agora, o Hobbes, ele faz isso sempre daquele modo dele, que a gente sabe, né? Se apropriando de muitas vezes conceitos de outros momentos históricos e oferecendo pequenas alterações que alteram bastante o significado original do conceito. O que eu estou propondo olhe, nós temos aqui certas coisas acontecendo num momento elisabetano, né, que, por isso que eu sou modesto e chamo de inspirações elisabetanas no título da minha fala. Não estou falando nem assim pesadamente de uma influência, né? Mas eu acho que estão ali, constitui o horizonte a partir do qual Hobbes constrói a sua visão de mundo. Não tem como não estar presente no seu horizonte. É, e ele vai deixar de lado muita coisa, é claro, daquilo que é feito no período elisabetano, mas tem outras coisas que ele se apropria, é, e aí o pessoal do campo da psicologia poderia dizer e brincar com essa coisa do quanto ele se apropria conscientemente ou não de certos conceitos, às vezes alegando a origem daquele conceito num momento que não é no próprio período elisabetano, por exemplo, né? Mas que está ali
o fato dele, por exemplo, ter passado pelo juramento de supremacia, e não só isso, né? Depois ele vai jurar de novo, né? Ele tem que jurar depois no protetorado de Cromwell. É outro juramento que ele tem que fazer, é outro contrato que ele tem que fazer. Né? É, abrindo mão da lealdade anterior para uma nova lealdade, porque justamente o soberano anterior perdeu as condições de mando e, portanto, desobriga o súdito, né? Permite ao súdito buscar a proteção onde ele achar que isso pode ocorrer melhor, e o Hobbes, então, se submete ao protetorado de Cromwell quando volta de Paris. Né? Então, o Hobbes é um cara que passa por essas experiências significativas, né? E quando a gente acha que tem isso presente, por mais que a gente queira fazer aquela leitura filosófica bem tradicional e que tem toda a sua relevância, é claro, na ordem dos conceitos, é, a gente não pode perder de vista essas vivências todas, e muitas vezes, em certos pontos específicos, isso ajuda a iluminar certas escolhas que ele faz. Eu, por exemplo, na minha fala, eu lembro uma coisa que sempre me intrigou. Puxa, o que leva Hobbes, né? O que levou Hobbes a fazer essa afirmação polêmica para sua época, extremamente polêmica, de que por natureza é a mãe que tem o domínio sobre o filho e não o pai? Né? Claro, ele tem um problemão. Como é que ele vai explicar a própria rainha Elizabeth, né? Que assim, naquele período, é o maior nome. Em termos de realeza, é aquilo que todo mundo tem na cabeça quando pensa na monarquia inglesa naquele momento. É a Rainha Elizabeth. Então, eu faço essa sugestão. Olha, né? Porque ele não tinha necessidade de dizer aquilo. Em princípio, ele não tinha. De um ponto de vista estritamente filosófico, sem compromisso com o contexto histórico, ele não precisaria fazer aquele comentário. Aliás, ele faz o comentário para logo em seguida, de novo, fazer com que esse domínio sobre o filho vá para o pai. Ele tem essa estratégia ali. Mas veja, então não precisaria ele ter feito esse parênteses. Por que que ele faz? Claro, está presente no espírito dele, na cabeça dele, Rainha Elizabeth. Como é que eu vou justificar o fato da própria Inglaterra ter tido uma rainha, e não é qualquer rainha, é a Rainha Elizabeth, que é a principal referência durante todo o século XVII. Não tem como, né? E durante muito tempo depois também. Né? Talvez os dois reis mais lembrados da história da Inglaterra sejam justamente Elizabeth I e Henrique V. No imaginário, é isso. E olha que o Henrique V contou com o empurrãozinho do Shakespeare. Né? E Isabel, né, não teve um Shakespeare. Ainda que lá na peça chamada Henrique VIII, no final da peça, a Elizabeth seja um bebê, tenha nascido ali, mas mesmo assim ela não recebeu nenhum empurrãozinho do Shakespeare, transformando-a numa lenda, num mito da história dos reis ingleses. Né? Então veja que coisa curiosa. Né? Que coisa curiosa. E o modo como Hobbes se refere a Elizabeth, todas as vezes em que ele cita Elizabeth, é de maneira provativa, elogiosa, né? E os Tudor, no geral, né? Tanto o Henrique VII quanto o Henrique VIII. E eles estão muito presentes no espírito do Hobbes, historiador, que conhece muito bem a história da Inglaterra. Né? E que não por acaso escolhe estes, né? Como sua referência na história inglesa, daquilo que estaria mais próximo do Leviatã que ele vai propor, em termos tão racionais. Né? Obrigado, Marcelo. Imagina.
Pessoal, está aberta a palavra para quem quiser, tá? Se quiserem também perguntar pelo chat, fiquem à vontade. Uhum. É isso, sintam-se à vontade, por favor. Bom, Marcelo, acho que não temos mais perguntas. Uhum. A gente pode fazer aqui, deixar suas considerações finais e, enfim, né, algum comentário que você tenha, e aí a gente pode encerrar. Tá certo, Clóvis. De novo, agradeço pela oportunidade. Eu queria muito continuar discutindo esse texto. Esse é um texto que, quando eu apresentei lá na Ampof, teve uma acolhida muito boa, né? Dos que lá estavam, inclusive a sugestão de eventualmente transformá-lo num pequeno livro. Eu tenho isso ainda presente no espírito, tenho essa disposição de desenvolver ainda mais essa temática. Então, cada vez que eu posso apresentar e trazer essas ideias a debate, é mais uma oportunidade para eu continuar desenvolvendo essa leitura que eu apresentei aqui hoje. Então, agradeço muito a oportunidade, espero que tenha sido proveitoso para todos, não é? E fico aguardando o próximo encontro robesiano, né, para a gente continuar essas nossas conversas. Tá certo, Marcelo. Nós que agradecemos e, inclusive, eu fui um dos que naquele dia incitei essa ideia de você dar mais um fôlego e transformar isso num livro. Eu acho que seria uma grande contribuição para o debate brasileiro. A gente não, né, o próprio Cláudio também falou isso e a gente não tem também é, essa abordagem do período elisabetano. Não vou dizer inédita, porque a gente não sabe se alguém já fez, e você deve ter encontrado, claro, talvez alguma iniciação sobre isso. Mas entre os grandes comentadores, o que a gente tem quando temos uma abordagem mais contextual é aquilo que o Cláudio se referia. Em geral, é sobre o período Tudor, é sobre o período Stuart, e é, em geral, sobre o período da Guerra Civil Inglesa. Né? Então, eu acho que você tem aí um trabalho bastante inovador que realmente merece, né? Uma ser transformado em alguma coisa maior, né? Um pequeno livro, talvez em tamanho, mas um grande livro, digamos, como produto de pesquisa. E então já te agradeço, agradeço também aí em nome do GT Hobbies a presença de todo mundo que esteve aí, a Luana, o Anderson, o Jaimir, que ainda estão, o Tiago, o Maurício, o Cláudio também, sempre bom revê-lo aí nos nossos debates. E, como eu disse no início, a gente tem já agendado, nos próximos dias eu já vou divulgar a data, mas já tem a data agendada com a apresentação da Rita, e também temos, sem data ainda agendada, mas já confirmada, uma a apresentação da Celir Ata com a tradução do Questões sobre a Liberdade. Também gostaria de dizer, se alguém do GT eventualmente tiver uma outra proposta para apresentar aqui, apresentando, fique à vontade, é só me mandar uma data. Isso, vou parar de gravar então aqui.